Em janeiro de 2019, uma empresa que alugava escritórios compartilhados foi avaliada em 47 bilhões de dólares. Meses depois, documentos públicos revelaram prejuízos enormes, contratos arriscados e uma estrutura de poder construída ao redor de um único fundador. O IPO foi cancelado. O presidente executivo caiu. Investidores perderam bilhões. E, 4 anos depois, a empresa pediu proteção contra a falência. Mas a WeWork não era apenas uma empresa de escritórios. Ela vendia uma ideia muito mais valiosa, a promessa de transformar a maneira como o mundo trabalhava. Como uma empresa chegou tão alto, e por que o mercado demorou tanto para perceber o risco? Este é o primeiro dossiê do lucro. A WeWork nasceu em Nova York, em 2010, fundada por Adam Neumann e Miguel M. Sekelvey. O modelo parecia simples. A empresa alugava prédios ou grandes áreas por períodos longos, reformava os espaços e depois os oferecia em contratos mais flexíveis para profissionais, startups e empresas. Para os clientes, havia uma vantagem clara: entrar em um escritório pronto, mobiliado, bem localizado e sem assumir um contrato imobiliário de vários anos. Só que a narrativa da WeWork ia muito além disso. Os espaços tinham um design moderno, áreas comuns, eventos e uma atmosfera planejada para transmitir comunidade. Adam Neumann não apresentava a empresa como uma simples operadora imobiliária. Ele falava em elevar a consciência do mundo e mudar a forma como as pessoas se relacionavam com o trabalho. Essa diferença de linguagem foi decisiva. Empresas imobiliárias costumam ser avaliadas com base em imóveis, contratos, ocupação e geração de caixa. Empresas de tecnologia podem receber avaliações muito maiores quando investidores acreditam que elas crescerão rapidamente e dominarão um mercado. A WeWork precisava que o mercado a enxergasse como tecnologia. O capital de investidores permitiu uma expansão agressiva. A empresa entrava em novas cidades, assumia espaços caros, reformava prédios e oferecia condições competitivas para atrair membros. A receita crescia, o número de unidades aumentava e a marca se tornava conhecida globalmente. O crescimento reforçava a própria narrativa. Quanto maior a empresa parecia, mais capital conseguia levantar. E quanto mais capital recebia, mais rapidamente conseguia crescer. O principal combustível veio do SoftBank e de seu Vision Fund, liderado por Masayoshi Son. Em janeiro de 2019, uma rodada de investimento consolidou uma avaliação privada de aproximadamente 47 bilhões de dólares. Naquele momento, a WeWork era tratada como uma das startups mais valiosas do planeta. Mas havia um problema estrutural escondido atrás do crescimento. A empresa assumia compromissos imobiliários de longo prazo, enquanto muitos clientes podiam sair em períodos relativamente curtos. Em uma economia aquecida e com alta ocupação, essa diferença podia parecer administrável. Em uma crise, a receita poderia desaparecer rapidamente, enquanto o aluguel dos prédios continuaria vencendo. Em agosto de 2019, a WeWork apresentou à autoridade do mercado americano os documentos para abrir seu capital. O objetivo era vender ações ao público. Mas o processo produziu o efeito contrário, expôs a empresa a um nível de análise que ela ainda não havia enfrentado. Segundo o documento apresentado à SEC, a companhia registrou aproximadamente 1,54 bilhão de dólares em receita no primeiro semestre de 2019. No mesmo período, acumulou prejuízo líquido próximo de 690 milhões de dólares. Outras métricas contábeis apresentadas no processo reforçavam o tamanho da queima de caixa. Investidores também começaram a examinar os compromissos futuros de aluguel e a diferença entre as obrigações de longo prazo e os contratos mais flexíveis dos clientes. O crescimento existia, mas ele custava muito caro. O documento ainda chamou atenção para a governança. Adam Neumann concentrava poder de voto. A empresa mantinha transações envolvendo o fundador. Imóveis ligados a ele chegaram a ser alugados para a própria WeWork. A companhia também pagou ao fundador pelo uso da palavra e depois de mudar sua denominação para Dell & Company, valor que posteriormente foi devolvido. Cada nova revelação enfraquecia a narrativa de uma companhia tecnológica disciplinada.
Uma avaliação privada não é o mesmo que dinheiro disponível em uma conta. Ela representa o preço aceito em uma negociação específica entre investidores. Se esses investidores estiverem muito otimistas, a avaliação pode subir rapidamente. Mas, quando a empresa tenta vender ações ao mercado público, milhares de analistas e investidores passam a questionar preço, riscos e governança. Foi isso que aconteceu. O mercado não aceitou pagar pela WeWork o preço que seus investidores privados imaginavam. A oferta pública foi adiada e depois retirada. Em setembro de 2019, Adam Neumann deixou o cargo de presidente executivo. O SoftBank precisou organizar um pacote de resgate para impedir que a empresa ficasse sem recursos. Em poucos meses, a WeWork deixou de representar o futuro do trabalho e passou a simbolizar os excessos do mercado de startups. Retirar Adam Neumann não eliminou os contratos de aluguel, os prédios deficitários nem a necessidade constante de capital. A empresa cortou funcionários, vendeu negócios secundários e tentou reduzir custos. Em 2021, finalmente chegou à bolsa por meio de uma fusão com uma empresa de aquisição, conhecida como SPAC. Mas a fragilidade do modelo permaneceu. A pandemia havia transformado o mercado de escritórios. O trabalho remoto reduziu a demanda em diversas regiões, enquanto empresas passaram a rever a quantidade de espaço físico de que realmente precisavam. O trabalho flexível também podia beneficiar a WeWork, mas a empresa carregava compromissos firmados durante a fase de expansão acelerada. Receita flexível e despesa rígida formavam uma combinação perigosa. Em novembro de 2023, a WeWork entrou com um pedido de proteção do capítulo 11 da legislação americana. O procedimento não significava necessariamente o encerramento imediato da empresa. O objetivo era permitir uma reestruturação, negociar dívidas e abandonar ou renegociar contratos insustentáveis. Naquele momento, a distância para a antiga avaliação de 47 bilhões de dólares era brutal. Durante o processo, a companhia renegociou mais de 190 contratos, deixou mais de 170 unidades consideradas não lucrativas e reduziu despesas anuais de aluguel e ocupação em mais de 800 milhões de dólares, segundo informações divulgadas na saída da recuperação. Em junho de 2024, a WeWork anunciou que havia concluído a reestruturação. Aproximadamente 4 bilhões de dólares em dívida foram eliminados e a empresa recebeu novo capital. A WeWork sobreviveu, mas não como o império de 47 bilhões vendido ao mercado em 2019. É fácil resumir a história dizendo que o fundador era excêntrico ou que os investidores foram ingênuos. Mas a lição é mais profunda. O produto da WeWork tinha valor. Escritórios flexíveis resolvem problemas reais. A própria sobrevivência da companhia depois da reestruturação mostra que havia demanda pelo serviço. O erro foi confundir um bom produto com um modelo capaz de justificar qualquer preço. A empresa usou contratos imobiliários longos para vender flexibilidade. Cresceu antes de provar que cada unidade seria sustentável. E recebeu uma avaliação típica de tecnologia enquanto carregava riscos típicos do mercado imobiliário. O capital não corrigiu essas fragilidades. Ele permitiu que elas crescessem. Primeira, crescimento não é sinônimo de lucro. Uma empresa pode dobrar a receita e, ao mesmo tempo, destruir valor se cada nova unidade aumentar perdas e obrigações futuras. Segunda, a avaliação de uma empresa depende da confiança. Os 47 bilhões de dólares nunca foram uma garantia. Quando o mercado analisou os documentos e perdeu confiança na governança e no modelo, o preço imaginado desapareceu. Terceira, despesas de longo prazo exigem receitas previsíveis. Quando uma empresa assume contratos rígidos e vende serviços flexíveis, ela precisa de reservas, margens e controle de risco para sobreviver às quedas de demanda. A história da WeWork não é apenas sobre uma empresa que quase faliu. É sobre o poder de uma narrativa, o perigo do crescimento sem disciplina e a facilidade com que bilhões podem ser investidos antes que alguém faça a pergunta mais simples: esse negócio realmente funciona? Se você quer conhecer outras histórias de fortunas, fraudes e decisões que custaram bilhões, inscreva-se no dossiê do lucro. O próximo caso já está sendo investigado.